Então, pessoal, aqui, voltando aqui com o Alessandro, né, nosso segundo bloco aqui de segunda pergunta, eu queria perguntar para o Alessandro, como que você vê as vantagens, né, quais são as vantagens do WCM, tanto para empresas maiores, multinacionais, com alta maturidade de gestão, até para empresas médias, pequenas, ou até mesmo maiorzinhas ali, só que com baixa maturidade de gestão, né? O que você vê de vantagem, né? Lógico, daquilo que a gente já comentou, de alinhamento estratégico, de disseminação do conhecimento, como que mais que você vê de vantagem? Para mim, independente da ferramenta de melhoria contínua, né, o WCM é uma, vocês são muito fortes aí na área de Lean, Six Sigma, né? Independente da ferramenta, a vantagem é essa visão estratégica e o ataque a perdas que traz redução de custos, melhoria de produtividade, né? Essa é a grande vantagem. Especificamente sobre o WCM, é essa conotação, essa visão mais estratégica que cascateia para as unidades de fabricação, de serviço, né? E isso, para mim, depende do tamanho do negócio, né? Eu já participei aí de alguns trabalhos dentro da área de consultoria com grandes empresas, né, multinacionais, estando dentro delas como um consultor interno, né, como um Master Pillar, que é como era chamado onde eu trabalhei, que o nosso papel era fomentar e acelerar essa gestão do conhecimento, o ataque a perdas de forma padronizada e muito orientado para resultado. Já participei da mesma forma, agora como consultor, numa pequena empresa, basicamente num negócio familiar, que não tinha uma estratégia definida, não tinha uma visão, uma missão, e aí existia um desejo, uma necessidade, na verdade, de sobrevivência no mercado, de forçou eles para excelência criar um sistema de ataque a perdas e desenvolver uma excelência operacional, porque eles forneciam peças para a indústria automobilística, que tem, né, exigências aí de alto nível, né? E aí foi feito basicamente o mesmo trabalho, guardadas as devidas proporções, né, de um pequeno negócio, de um negócio familiar, definindo uma visão, uma estratégia de negócio. São coisas necessárias para a gente desdobrar a excelência operacional. As expectativas para a unidade fabril, que eles só tinham uma. E aí, a partir daquilo, se constrói um sistema local bem menos, né, menos tímido, menos agressivo do que comparado com uma grande organização, né, mas que ataca as perdas locais ali dentro das possibilidades daquele negócio, né? Fazer o melhor que você tem com o recurso que está disponível, né? A gente faz o que a gente pode que a gente tem, né? Porém, agora, com o WCM, alinhado com uma estratégia definida, clara, saber onde quer chegar, quais são as metas necessárias para esse negócio se manter saudável, competitivo, né? O que não era... E como que você vê, assim, nos números, né, da sua experiência? Impacta mesmo, forte? Quanto tempo demora para impactar? Por exemplo, os indicadores de lucro, quando que a excelência operacional ele se consolida trabalhando, né, com a padronização que não carrega do WCM? A base do WCM é o famoso TPM, né? Total Productive Maintenance. E o TPM já trazia desafios, né, de atingir 85% de eficiência nas máquinas gargalo, por exemplo. Atingir 85% de eficiência no famigerado OEE, né? No índice global de eficiência dos equipamentos, é algo quase que difícil, né? Quase que difícil, não, algo muito difícil, quase que impossível para uma pequena empresa, né? Para uma grande empresa, como uma das que eu trabalhei, tranquilo, a gente atingiu 85% de eficiência há mais de 10 anos atrás, né? Na máquina gargalo. E hoje em dia as pequenas empresas lutam aí na faixa de 50%, 60% de eficiência dos equipamentos, né? Considerando as taxas de disponibilidade, performance e qualidade. Né? Eu acho que na experiência que a gente tem, começa ali nos 30%, né? 30%. Então, aí pra... no médio, o problema fica invisível, né? Exatamente. Para sair de uma faixa ali de 30%, 40% para uma faixa de 80%, né, os estudos mostram aí que você leva de 2 a 5 anos. Depende do quanto você está disposto a investir, dos especialistas que você vai disponibilizar para ajudar a resolver os problemas, do nível de maturidade da organização, né? Mas de 2 a 5 anos você consegue fazer esses saltos de 40% para 80%, ou seja, dobrar a sua performance em termos de nível de produção, volume de produção, né? E mesmo se for de 30 para 60, já é uma fábrica nova. Né? Já é uma fábrica nova, seria um novo negócio, uma linha de produção lado a lado, né? Nós tivemos cases aí, na minha experiência, que nós evitamos a duplicação de uma fábrica por 6, 7 anos. O mercado cresceu e a
performance da fábrica cresceu junto, né, em função desse trabalho de melhoria contínua, de excelência operacional, e isso retardou a necessidade de investimento em novos equipamentos. Né? Bom para o negócio, bom para todo mundo, né, na verdade. Né? Você estava me comentando também uma coisa aqui das empresas maiores sobre aquela parte de uma vantagem da gestão de especialistas, né? Exato, que eu mencionei no bloco anterior aqui, a estratégia de redução de custos, né, eliminando ou reduzindo ao mínimo necessário essas estruturas corporativas, o que acaba colocando um peso, na minha ótica, demasiado nas unidades fabris locais, né, com a necessidade de se ter especialistas nos diferentes pilares, né, o WCM, nós ainda não falamos disso, vamos falar mais à frente, mas o WCM é formado por pilares, por grupos multifuncionais que têm temas específicos para tratar, né. E esses pilares requerem uma certa especialidade nas perdas que eles gerenciam, nas ferramentas que eles fazem uso para resolver os problemas. No de supply chain, eu vou ter que ter um especialista em supply chain que sabe resolver o problema. Sim. Provavelmente as organizações já têm esses especialistas, mas que não ajustaram ainda o foco para a excelência operacional e melhoria contínua, que é o que o WCM traz, né? Então você acaba colocando um peso demasiado nas unidades de fabricação, de serviço, né? Quando você não tem essa estrutura corporativa por trás, dando esse suporte. Que é a grande realidade das pequenas e médias empresas, que foi sua pergunta mais recente, né? As pequenas e médias não têm estruturas corporativas. O que desmotiva demais o cara que está seguindo uma carreira de especialista numa empresa pequena. Acaba frustrando por não ter esse suporte para crescimento de carreira, né? Visibilidade do trabalho dele sendo feito. Exatamente. Isso até eu lembro do projeto que a gente trabalhou junto, né, de WCM, o impacto que teve ali na carreira, na vontade das pessoas que estavam trabalhando no programa foi absurdo, né? Absurdo. De se desenvolver como especialista, de ir aprendendo cada vez mais. Eu sou fruto desse processo, né? Em 20 anos aí, há 20 anos atrás, eu era operador e fazia os kaizens na linha de produção. E esse crescimento, né, a aplicação das ferramentas, as oportunidades que foram surgindo, resolvendo problemas, veio um pouco do conhecimento, da maturidade que eu hoje, né, disponho hoje, né. Outra questão relacionada ao tempo, né, de benefício aí para conseguir o benefício é a questão cultural, né. Então há organizações onde a disciplina é muito forte. E aí se você tem disciplina para manter os padrões existentes, ainda que não sejam bons padrões, o WCM ele tem uma certa velocidade de obtenção de recursos, né? E você vê a disciplina como uma dificuldade? Uma grande dificuldade no Brasil, na América Latina em geral, né? A disciplina, você diz, da gestão da produção, da alta administração? Em geral, das lideranças, das operações, né? Na verdade, é o que todo mundo tentou aprender com os japoneses na década de 60, 70, né? Uma vez que eu tenho um padrão, ele é a base da melhoria. Se eu não tenho padrão, já começa aí um problema, né? Mas na nossa realidade, se eu tenho um padrão, nasce um segundo problema, que é as pessoas seguirem o padrão, né? As lideranças, dentro de um trabalho de gestão, garantirem que os padrões são executados, são seguidos, que as especificações são seguidas. Então aí começa um grande problema que o WCM culturalmente, né, ele começa a atacar isso através da formação desses especialistas, da criação de rotinas, de gestão, de auditorias, né, e com isso ocorre o que nós chamamos aí de transformação cultural, que leva aí de 5 a 10 anos, depende da organização, né. Por isso que alguns programas, existe um sistema de premiação, o JPM, né, um instituto japonês que premia aí as fábricas, as unidades fabris que trabalham com TPM. Ele tem o programa de certificação nos níveis. O próprio Nakajima, né? 70 e pouco aí, né? 68, se não me engano. Mas ele traz premiações com níveis e a curva de premiação, ela leva aí de 2 a 5 anos para cada nível, né? Numa das minhas experiências aí, a gente conseguiu fazer os 5 níveis, na verdade 4 níveis de premiação em 10 anos. Então dá uma média aí de 2 anos e pouquinho, 2 anos e meio. Mas muita coisa melhou na caminhada, sim. Muita coisa melhorou nesse tempo. Como eu falei, a gente atingiu em menos de 10 anos 85% de eficiência na máquina gargalo, 0 acidentes, 95%, 97% de taxa de qualidade, né, com 2 ou 3% de refugo ou retrabalho. Então são índices que acabam vindo nessa curva de aprendizado, né? E que coloca a fábrica competitiva com qualquer coisa na China, você falou, tem o mesmo baseline. Mesmo baseline, padrões mundiais, né? Então
esse produto ele pode ser vendido para qualquer mercado, do menos ao mais exigente, né? Com esses níveis de eficiência, né? e de qualidade. Mas depois que você chega lá, vem uma nova fase de dificuldade, que é manter esses novos padrões, né? Então, um erro no início do processo, ele custa R$1.000. Um erro no final desse processo pode custar 10 mil, porque você tem todo o mesmo erro, né? Você tem todo um emparelhamento para gerenciá-lo, né? Os teus custos de produção. Então, essa curva é exponencial do impacto da cultura, né? Se a cultura ela não é criada, ela não sustenta esses benefícios, né? E aí, hoje em dia, o índice de tolerância a erros aí é cada vez menor, né? As possibilidades de diferentes fornecedores, a concorrência entre mercados, né? Então, as indústrias de alto nível não toleram mais erros grandes, né? Então, por isso que eu falo, o mesmo erro de 10 anos atrás, que tinha um custo total aí de uma taxa de 1.000, hoje pode custar 10 mil. Você pode perder o negócio, pode... Né? Muita coisa dá errado. Pode matar um produto. Né? Não, maravilha. Então, resumindo um pouco, né, essa daí das vantagens do WCM, acho que o Alessandro deixou bem claro, né, o WCM tem uma vantagem muito grande a primeira vantagem é já começar a pensar em excelência operacional. Ele já traz um framework, ele já traz toda uma coisa do caso mais complexo até o mais simples, né, que a gente pode reduzir bastante uma estrutura de WCM ao básico ali, que é atacar as perdas, né, e gerar essa eficiência operacional. Isso tem grandes vantagens nas empresas pequenas, além de outras vantagens que o Alessandro comentou, né? A melhoria dos indicadores, a competição de nível global, então a gente não se contentar de ser uma referência no país, ou não, vamos tentar bater lá fora, se o pessoal no Japão consegue, por que a gente não consegue, né? Além de outras vantagens mais sutis, como a melhoria da gestão de especialistas, a necessidade de um alinhamento estratégico para você vir, então todo esse trabalho de bastidor também é bem interessante. Legal, no próximo bloco, então, a gente vai falar um pouquinho sobre a carreira, né, de especialista e gerente aí de WC. Até a próxima.